O Campeonato do Mundo de Futebol arranca no dia 12 de junho em São Paulo, mas a 20 dias do início da competição são cada vez mais os brasileiros que se mostram contra a prova. Em Macau, o descontentamento também é a nota dominante entre os brasileiros que residem no território. Brasil, bola na trave, é a reportagem especial desta semana da autoria do jornalista Marco Carvalho. Foi uma traição, eu acho que isso foi uma traição para o povo brasileiro. Eles consideram uma traição. É uma maldição, é uma catástrofe para nós. Nós não éramos para ter realizado, recebido a Copa do Mundo. Vem um peso bastante grande de tristeza pelo fato de não poderem viver, ou precisarem não viver a Copa como algo unicamente de alegria. Muita coisa vai ser terminada quando a Copa já tiver começado. Primeiro arrumar a cozinha para depois ter esse evento tão grandioso como é uma Copa do Mundo. Eu tenho medo que essa Copa sirva para mostrar o Brasil numa situação negativa. Fica um ponto de interrogação. Será se isso vai correr tudo bem? Será se vai ser um orgulho para o Brasil? Tem o samba no sangue e o futebol no pé, mas não se deixa levar pela canção do bandido. O Brasil acolhe a 12 de junho o pontapé de saída na maior competição futebolística do planeta, mas no país do futebol a festa pode acabar em fiasco. Os custos elevados da organização do Campeonato do Mundo e a falta de investimento em setores como a saúde, a educação ou a construção de infraestruturas levaram boa parte dos brasileiros a voltar as costas à Copa. E hoje, neste momento, o número de pessoas contra a Copa é maior do que aqueles que são a favor. Há uma maioria silenciosa também que não vão às ruas, porque as ruas também se tornaram muito perigosas. Uma sondagem recentemente publicada pelo jornal A Folha de São Paulo revela que 55% dos brasileiros consideram que a organização do Mundial trará prejuízos à população. 45% dos inquiridos mostram-se a favor da dinamização da prova e 43% liminarmente contra. É um país dividido aquele que se prepara para acolher a principal competição de futebol do mundo. Os instantâneos que chegam das ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro revelam uma nação em profunda contradição, uma nação preparada para a festa, mas também para a luta. Tanques de guerra na rua, promessas e rezas, grupos de blocos para torcer pelo futebol, músicas novas, organização de protestos. Então apareceram palavras de várias naturezas que confluem mesmo, que meio que um pouco descrevem esse ambiente todo que as pessoas estão vivendo lá. As notas de descontentamento fazem-se sentir ainda com maior intensidade além fronteiras. Para a comunidade brasileira que reside em Macau, a organização do Campeonato do Mundo está longe de ser um fator de orgulho. Por que gastar tanto dinheiro em obras para uma Copa do Mundo, que dura um mês, e não gastar aquilo que é necessário para a população? Então, apesar da gente estar fora, eu não sinto orgulho nenhum. O Brasil é um povo que realmente é uma população que não fica calada, né? É uma população que realmente está vendo, né, os absurdos de dinheiro aí que está sendo estourado em infraestruturas para o Mundial, que realmente depois desse mês de junho aí e tal, aquilo ali vai ficar parado, aquilo ali vai acabar. Né? E a gente olha por um lado que a gente está precisando hoje, a gente está precisando no Brasil melhorar na nossa educação, na saúde. Na base da indignação de boa parte dos brasileiros está o montante astronómico gasto pelo país na construção dos 12 estádios que acolhem a partir de 12 de junho o Campeonato do Mundo de Futebol. O Brasil já gastou nos recintos desportivos mais do que a África do Sul e a Alemanha juntas. Com as obras concluídas ou à beira de conclusão, o Brasil passa a ter 10 dos 20 estádios mais caros do planeta
e há quem coloque em causa o aproveitamento dos recintos após o fim da competição. Está havendo muitos protestos porque os hospitais estão caindo aos pedaços, faltam material, as pessoas estão deitadas no chão, nos corredores, nas salas de emergência e o país gastando fortunas e fortunas e fortunas construindo estádios, elefantes brancos que ficarão parados durante a semana e só aos domingos serão usados. Estádios construídos em estados que não tem grande futebol, como o Amazonas, em Manaus tem um estádio que seria um elefante branco, eu acho. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o Brasil ainda realmente seria muito complicado esse evento. Claro que se o Brasil for campeão, né, tamparia muito, mas se o Brasil não conseguir o título, isso vai ser bem complicado. A 20 dias do início da competição, os gastos com o Mundial de 2014 superam já largamente o dinheiro investido noutras edições do certame. Em dezembro último, o Executivo de Brasília estimava que os custos com a construção de infraestruturas ultrapassem os 92 mil milhões de patacas. Só em estádios, o Brasil investiu mais de 28 mil milhões, mais do que a Alemanha e a África do Sul gastaram nos recintos que acolheram as duas últimas edições do Mundial. As exigências da FIFA para a construção dos estádios levaram milhares de pessoas às ruas em junho do ano passado e a contestação social tomou conta das maiores cidades do Brasil desde então. Para Lúcio Leal, chefe de cozinha num dos mais conhecidos restaurantes brasileiros de Macau, o padrão FIFA devia servir não apenas para determinar a qualidade dos estádios, mas também dos investimentos que mais falta fazem ao Brasil. O padrão FIFA deveria valer também para os hospitais, para a educação, ser de primeira qualidade, para que as pessoas tivessem um atendimento digno, humano, porque eu acho que está faltando muito essa questão humana no Brasil e eu acho que a Dilma vai perder muito nesse sentido, porque ela esqueceu a camada mais pobre da população, né? Com a aproximação do pontapé de saída no Campeonato do Mundo de Futebol, as ruas das maiores cidades brasileiras voltaram ao longo dos últimos dias a encher-se de manifestantes. O emergir de novos focos de tensão levou as autoridades brasileiras a mobilizar o exército e a colocar na rua um enorme contingente de segurança. O Mundial de 2014, teme Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, poderá ser o mais policiado de sempre. Apesar de haver a greve da Polícia Civil, da polícia, os militares já estão na rua. Ontem em São Paulo, que vai ser o primeiro jogo, que vai ser agora dia 12, Brasil e Croácia, nos pontos estratégicos de turismo e onde as pessoas vão circular, eles já colocaram mais de 4 mil militares em prontidão, 24 horas. Mesmo com o reforço dos efetivos militares e policiais encarregues de zelar pela ordem e pela segurança na Copa, há quem tema o pior. Roberto Luís Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, coloca em causa a capacidade de resposta do Brasil, no caso da Copa em vez de festa, confrontar o país com revolta e dissensão. Eu vejo dias negros durante a realização da Copa do Mundo. Todos nós estamos muito preocupados, até porque se houver uma catástrofe, os hospitais não estão preparados, nós não temos as condições adequadas para atender em caso de catástrofe. A 20 dias do arranque do Mundial, um outro fantasma assombra o Brasil e o certame. As autoridades brasileiras apostaram forte em estratégias de pacificação de cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro, mas o intensificar dos protestos de rua poderá comprometer os esforços empreendidos. Para os brasileiros radicados em Macau, a criminalidade e a insegurança no Brasil são fatores que quem visita o país não pode de todo ignorar. Quando se fala nessa questão de segurança, né, no Brasil é realmente caótico, né? Somente na cidade de São Paulo, no final de semana, sexta, sábado e normalmente domingo, existem um número mais ou menos aproximado de 35 execuções por dia, né? Eu costumo dizer que no Brasil você tem que saber como andar, saber onde ir, nos lugares certos, da maneira certa, saber como se portar em determinados lugares. E muitos estrangeiros, como não moram lá, não sabem e podem se prejudicar por causa disso. Então, assim, eu acho que isso não sei se seria o melhor país para sediar em relação a isso. O governo brasileiro garante que o Mundial vai gerar receitas superiores a 87 mil milhões de patacas, mas até ao momento o efeito Copa do Mundo apenas se faz sentir na carteira dos consumidores brasileiros.
A aproximação ao encontro inaugural da competição fez disparar os preços de hotéis e passagens aéreas, mas não só. Há produtos, bens e serviços que encareceram mais de 400%. Os familiares e amigos que estão lá queixam-se muito disso. Eles veem realmente no dia a dia os preços aumentando em relação a tudo, não só apenas dos hospitais e da educação, mas em relação a tudo, as simples compras diárias de comida, de tudo. Apesar da indignação e do descontentamento, ainda assim, quem olhe para o mais mal amado dos campeonatos do mundo de futebol como uma oportunidade. Roberval Teixeira e Silva, docente na Universidade de Macau, diz que o caos em que o Mundial mergulhou o Brasil teve o condão de fazer os brasileiros refletir. Então as pessoas se sentiram obrigadas ou foram levadas a refletir mais sobre aquilo que elas vivem localmente, né, nos seus espaços no Brasil, em cada lugar, né, por conta desse desvio, por exemplo, de atenção para aspectos que para elas são mais fundamentais para o seu dia a dia. Então essa necessidade, essa reflexão que as pessoas passam a fazer em função da Copa não é algo que vai desaparecer. Da reflexão esperam Jane Martins e Lúcio Leal, deverão emergir novas soluções para o Brasil. Em outubro o país vai a votos e ambos acreditam que Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores serão penalizados pela forma como geriram o dossiê Copa do Mundo. É um momento em que as pessoas querem fazer o protesto, mas não penso que é o momento mais adequado. Eu acho que o momento adequado é quando vierem as eleições, né? De repente escolher melhor as pessoas que vão comandar e que vão coordenar o país, apesar de que não se enxerga ninguém. Grande oportunidade que eu vejo é isso, é o povo pensar, não é isso que nós queremos, então não é nesse que nós vamos votar. Espero que dê essa mudança, porque eu particularmente não votei nesse governo. Os protestos anti-Copa, os atrasos nas obras e o fantasma da violência poderão influenciar o desempenho eleitoral de Dilma Rousseff em outubro, mas poderão até nem ser o mais decisivo dos fatores. A chefe de Estado brasileira deverá ser quem mais torce por um triunfo da seleção canarinha na competição. Há um ano, o triunfo do Screte na Taça das Confederações ajudou a acalmar os ânimos nas ruas. Para os brasileiros radicados em Macau, a única forma do Brasil de gerir um Mundial mal amado passaria por um triunfo de Neymar e companhia no encontro decisivo da competição. Aquela torcida brasileira, né, está acreditando muito no Brasil, estamos jogando em casa, então eu acho que depende muito desse ponto positivo, tá entendendo? Da seleção brasileira começar com 3 pontos, começar com objetivos de lutar por o título, de ser campeão. Eu acredito que só isso, por um lado, pode acalmar a população brasileira. Tomara a Deus que aconteça a vitória do Brasil nesse Mundial, né? Para o povo brasileiro, para que não tampem, porque tem que... E depois que aconteça, queremos saber quem vai pagar a conta, como é que vai ser a educação após Copa, como é que vai ser tudo depois após Copa, né? Isso que acho que é a mais preocupação do brasileiro. Uma ideia de o Brasil não ganhar para que não haja essa nuvem, né, escondendo os problemas todos que esses grupos apontam. Mas, por outro lado, né, há o coração brasileiro, que é isso que eu sempre falo, que com certeza está lá no fundo torcendo sempre, né, pelo Brasil, para que o Brasil ganhe e para que se tenha, né, essa alegria. Entre 12 de junho e 13 de julho, as 32 melhores seleções do mundo dão corpo e forma a um dos principais espetáculos desportivos do planeta. A jogar em casa, o Brasil tenta alcançar um inédito 6º triunfo na competição, num Mundial que contará com a presença de todas as equipas que já ergueram o troféu. Mais do que dentro das 4 linhas, a sorte do Brasil joga-se na rua, e é na rua que se deverá escrever uma página mais do incerto futuro do país e da bela epopeia do futebol brasileiro. Em julho é apenas mais um capítulo, aquele que se inicia. Show the world where you're from, show 'em where you're from. Show the world.